Bom, aqui eu vou fazer um parêntese e vou introduzir um outro conceito, mas que não é de doença abiótica, mas que também aparece muitas vezes na clínica para diagnóstico. É a fitotoxemia provocada por insetos ou ácaros sugadores, né? Então é um problema biótico, né? Tá certo? Não é abiótico, porque nós temos um agente vivo, nós temos um inseto, nós temos uma praga que vai introduzir uma toxina na planta. Como essa toxina vai provocar uma irritação continuada, nós estamos diante de uma doença. Então aqui nós temos o prateamento da folha da abobrinha, provocado por toxemia injetada por mosca branca. Existe um trabalho onde foi feita uma demonstração experimental de que quem induz a toxina, quem injeta a toxina na folha da abobrinha é a ninfa da mosca branca, não o adulto. 3 ninfas, a toxina de 3 ninfas é suficiente para deixar uma planta de abobrinha inteirinha prateada. Vocês verem o potencial da toxina injetada pela mosca branca. Então, isso aqui, esse prateamento é resultante de um descolamento da célula da epiderme do parênquima foliar. Então, há um descolamento, forma uma camada de ar entre a epiderme e o parênquima e dá esse aspecto prateado à folha. Obviamente, isso aqui vai ter reflexo na fotossíntese e, consequentemente, no desenvolvimento. Ao lado, nós temos um outro prateado que ocorre na inserção entre as nervuras secundárias e terciárias, né? Esse prateado é de mesma natureza, é um descolamento, só que isso aqui é de origem genética. É um par de gene dominante que promove esse prateamento em folha de algumas cucurbitáceas. Abóbora, melancia, abobrinha, exibem esse tipo de prateado. Então isso aqui é de natureza genética. Isso aqui é toxemia injetada por mosca branca. Mais 2 casos aqui de toxemia de mosca branca em chuchu, que deixa o fruto esbranquiçado, albino. Em pepino, esse aqui é o pepino caipira, aquele rajadinho, ficou albino também devido à toxemia. Então vocês vejam que o sintoma da toxemia da mosca branca também é variável. Na abobrinha, promove o prateamento da folha. No chuchu e no pepino, deixa o fruto ou os frutos albinos. E em tomate, promove o que o pessoal chama de isoporização do fruto. Então o fruto fica esbranquiçado e fica com um aspecto de isopor. É uma toxemia, isso é bem identificado, bem conhecido também em tomate. Então, para vocês saberem dessa outra variável que pode causar doença, não abiótica, mas doenças que podem surgir para fins de diagnóstico. Aqui mais um caso, e tem uma história interessante de diagnose, é uma toxemia de ácaro branco em mamoeiro. O ácaro branco, ele ataca as folhas novas, o ponteiro da planta, ele injeta uma toxina, a folha do mamoeiro fica com as nervuras salientes, fica deformada, coriácea. Se você pegar essa folha, ela é dura, ela fica quebradiça. E num ataque bastante severo, promove o que o produtor de mamão chama de careca do mamoeiro. O mamoeiro perde a região apical. E aqui nós temos um sintoma que pode confundir. Do lado de cá nós temos deformação da folha do mamoeiro provocada pelo ácaro branco.
Do lado de cá nós temos uma deformação da folha do mamoeiro provocado pelo vírus do mosaico. Então tem um caso interessante aqui que é o seguinte: o mosaico do mamoeiro foi encontrado no Brasil pela primeira vez em 1969 na região de Monte Alto. Em 1930, 32, um pesquisador famoso do Instituto Biológico, um fitopatologista famoso, identificou esse sintoma que está descrito na literatura como vírus do mosaico do mamoeiro. Alguns anos mais tarde, na década de 40, um pesquisador do Instituto Agronômico mostrou que esse sintoma era provocado por toxemia do ácaro branco e que o vírus do mosaico do mamoeiro ainda não estava presente no estado de São Paulo e que ele só foi relatado em São Paulo, como eu disse, em 1969. Então vocês vejam que algumas vezes até um fitopatologista famoso, experiente, né, que trabalha com o assunto, ele pode ser enganado por algum sintoma que confunde com sintoma causado por doença de vírus. Então não é incomum também aparecer aqui na clínica, não todo mês, todo dia, mas esporadicamente aparece produtor de mamão trazendo folhas de mamoeiro com esse tipo de sintoma, achando que ele está diante do vírus do mosaico do mamoeiro, porque a deformação foliar pode confundir. Para um olho já treinado, não confunde, porque, como eu disse, a nervura fica muito saliente, coisa que não ocorre aqui, a folha fica coriácea e quebradiça, coisa que também não ocorre na infecção com o vírus do mosaico do mamoeiro. Mas aí vai da experiência, o produtor muitas vezes não tem essa experiência. Né? Tem mais com uma lupinha daquelas de campo? Não dá. Como não entendi? Com aquelas lupinhas de campo não dá para ver o ácaro? A pergunta dele é se com aquelas lupinhas de campo dá para ver o ácaro. Então aqui vai uma outra dica se vocês forem procurar ácaro branco. Dá para ver. Ácaro branco, ele só ataca ponteirinho novo. Se vocês forem um dia procurar ácaro branco, em pimentão aparece ácaro branco e causa uma careca do pimentão. Aonde mais? Datura, mas datura é uma planta daninha, a mesma coisa. Batata, ocorre ácaro branco. Ele ataca o ponteirinho da planta, diferente do ácaro rajado, que ataca outras folhas, folhas mais velhas, forma aquela teia debaixo da folha. O ácaro branco, com uma lupinha de mão, procurando no ponteirinho, com bastante calma, você consegue ver. Ele parece uma pérolazinha. Aqui eu quero fazer um teste com vocês. Esse slide aqui eu uso faz anos. Esse slide deve ter sido tirado na década de 60 por um fitopatologista, virologista famoso do Instituto Agronômico, Álvaro Santos Costa. Aliás, foi quem iniciou a virologia no Brasil na década de 30, formado aqui na Exalc em 32. E essa foto foi ele que tirou. E ela, para mim, ela é bastante didática, porque ela mostra sintomas parecidos causados por agentes diferentes. Então, reforçando mais uma vez a dificuldade de se fazer a diagnose de doenças só com base nos sintomas, porque muitas vezes os sintomas parecidos são causados por agentes diferentes. Então, aqui nós temos, olhando assim, né, na vertical, o parzinho na vertical. Nós temos um caso de vírus do vermelhão do algodoeiro, deficiência de magnésio e ácaro rajado. Então o algodoeiro, ele tem muita antocianina, então muitas variáveis que interferem na fisiologia da planta acabam provocando uma exposição, né? A planta vai reagir com superprodução de antocianina. E aí fica esse vermelho, né? Então tem um vermelhão de vírus do vermelhão do algodoeiro, deficiência de magnésio e ácaro rajado. Quem é quem ali? Olhando assim.
É para chutar. Eu dava deficiência. Esse aqui, deficiência de magnésio. Mais algum? Ele acha que aqui é deficiência de magnésio. Hã? Eu também acho. Você também. E esse aqui e esse aqui? Pode falar, qualquer coisa. Concordo que é a primeira linha. Deficiência de magnésio. Aqui, vírus. Sobra o ácaro do lado de cá. Bom, então, aqui há um consenso. Aqui é deficiência de magnésio. Aqui é vírus, vírus do vermelhão. E aqui é ácaro. Eu acho que o vírus isso aqui é deficiência e água. Aí ele discorda. Então, ele acha que o vírus é esse aqui. Aqui é deficiência de magnésio. E aqui é ácaro. O ácaro seria fácil de saber, né? É só virar a folha, você vai ver lá um monte de teia do ácaro rajado, que ele cresce debaixo da folha, né? Mas o resultado é esse aqui. Aqui é deficiência de magnésio. Aqui é o vermelhão provocado pelo vírus do vermelhão do algodoeiro. E aqui é o vermelhão provocado pelo ácaro rajado. Tá certo? Então, eu repito, é um slide bastante didático, porque, embora os sintomas não são iguais, eu não estou dizendo que são iguais, mas, para o leigo, eles são mais ou menos parecidos e pode levar à confusão da diagnose, tá certo? Bom, então vamos finalizar a nossa aula olhando alguns aspectos da diagnose de doenças abióticas. Então, esse tipo de doença, nós já vimos aqui na nossa exposição, que ele traz uma série de desafios, né, para você fazer a diagnose. Primeiro, porque muitos fatores abióticos induzem sintomas semelhantes. Em alguns casos, nós temos até sintomas de doenças bióticas parecidos com sintomas de doenças abióticas. E o último slide que eu mostrei aí é bastante ilustrativo disso que eu estou acabando de falar. Então, o primeiro desafio é essa similaridade de sintomas de doenças bióticas e abióticas. O agente biótico geralmente não está presente no tecido da planta ou mesmo do ambiente durante a diagnose. Essa é outra dificuldade. O agricultor te traz a amostra, uma folha deformada, você não encontra agente biótico e ele muitas vezes não te dá nenhuma pista do que pode ser aquilo, o que ele aplicou. Essa é uma outra dificuldade que muitas vezes a gente encontra na diagnose, que o agricultor, quando ele faz alguma coisa errada, ele sabe que ele fez errado, ele traz para a diagnose, mas ele não conta que ele errou. Às vezes você fala, puxa, isso aqui está parecendo herbicida. O senhor aplicou herbicida? Não, jamais, isso eu não fiz. Usou algum pulverizador que estava sujo de herbicida? Não, isso nós não fazemos, nunca fizemos. Então, ele nunca te auxilia na diagnose. Mesmo que ele saiba que ele fez alguma coisa errada, ele não comenta aquilo que ele fez, tá? Então, o agente nunca está presente para a gente fazer a diagnose. E agentes bióticos secundários, e aí vem o que o colega ali falou anteriormente, que são alguns fungos saprófitas, bactérias saprófitas, podem acabar danificando aquele tecido e dificultar a diagnose, que foi a pergunta que ele fez logo no início da aula. E aí complica mais a diagnose. Mas existem alguns indicativos que eu já comentei todos eles, a maioria deles eu vou apenas reforçar para vocês terem isso em mente. Bom, o primeiro vocês já sabem, né? A ausência de sinais de agentes bióticos. Tá? Então, doença abiótica não pode ter a presença de sinais de agentes bióticos, vírus, fungo, bactéria, nematóide, protozoário, né? Que causam as doenças bióticas. Os sintomas geralmente aparecem de repente. Essa é outra característica de doença abiótica. Eu já comentei mais ou menos isso. Doença biótica tem um gradiente. Então aparece uma planta infectada,
ou aparecem umas lesões em algumas folhas, depois aparece outra planta, mais outra planta, aumentam as lesões naquela folha, muda para a planta vizinha e assim sucessivamente, ou seja, vai havendo um gradiente. Doença abiótica, ela geralmente aparece de repente. Ocorreu uma deriva de herbicida, daí 3, 4 dias o sintoma vai aparecer, de repente, num grande número de plantas, mais ou menos na mesma intensidade, certo? O sintoma com estágio de desenvolvimento semelhante e bastante uniforme, em alguns casos simétricos. Então é o caso, ocorreu uma deriva. Os sintomas vão ser semelhantes e com o mesmo estágio de desenvolvimento. Todas as plantas exibem mais ou menos o mesmo tipo de sintoma com o mesmo desenvolvimento. Mais uma vez, doença biótica, existe gradiente, tá certo? Os sintomas vão se desenvolvendo, vão aumentando, as lesões vão aumentando, o número de plantas infectadas vai aumentando e assim gradativamente. Quando há lesões, as bordas são bem definidas. Muitas vezes o patógeno, quando um fungo está colonizando, uma bactéria está colonizando, você tem a lesão, tem às vezes a área necrosada, tem um halo amarelo em volta da área necrosada, vocês viram isso em aula prática, e a lesão vai se desenvolvendo. Além do que há a presença do agente biótico, né? No caso de doença biótica, as lesões muitas vezes têm as margens bem definidas. No campo, os sintomas geralmente estão distribuídos uniformemente ou seguem a rota de aplicação de defensivo, se este for o caso. Então, no campo, se vocês forem examinar, procurem ver se seguem um determinado padrão, porque, novamente, doença biótica no campo não vai seguir padrão, não vai ter uma distribuição uniforme. Você vai ter plantas numa área, numa outra área, distribuídas ao acaso, exibindo sintomas em diferentes níveis. Uma outra dica importante no campo, se vocês forem ao campo, identificar o problema, é que diferentes espécies na área podem exibir o mesmo sintoma. E aqui eu tenho um exemplo. Isso aqui foi visto pela colega que trabalha aqui na clínica fitopatológica. Então nós temos aqui o sintoma de dano de herbicida no milho, de paraquat em milho, e junto das plantas de milho existiam nas entrelinhas algumas plantas de feijoeiro. Vocês vejam que o sintoma do milho é o mesmo sintoma do feijoeiro, um indicativo bastante forte de que tratava-se de uma doença abiótica. Porque se fosse uma doença parasitária, a faiosféria não infecta feijoeiro, ela só infecta milho, se fosse o caso da faiosféria, tá certo? Então essa é uma dica importante quando for examinar um problema no campo, é que outras espécies, pode ser até uma planta daninha, não precisa ser necessariamente um feijoeiro, aqui coincidiu com uma planta de feijoeiro, mas pode ser uma planta daninha. Olhem nas plantas daninhas para ver se elas exibem o mesmo sintoma que está sendo exibido pela planta cultivada. Então tem que se fazer uma análise detalhada do histórico da cultura, né? É aquele caso que eu expliquei para vocês do excesso de cobre em alface, o caso que eu contei para vocês do 2,4-D lá no cabotiá, né? E existe uma outra, rapidinho, eu vou contar mais um caso de diagnose de doença biótica do tipo investigação de Sherlock Holmes. Um produtor de tomate de Minas Gerais, vários anos atrás, trouxe uma amostra de planta sintomática na seção de virologia do agronômico, suspeitando de que tratava-se de uma doença de vírus.
Chegando lá, fizeram várias tentativas, fizeram tentativa de transmissão por enxertia, tentativa de transmissão mecânica, transmissão por mosca branca, né? Dos vírus que são transmitidos por mosca branca, e os resultados foram negativos. E o sintoma lembrava a doença de vírus. Aí o investigador lá, que estava estudando o problema, falou para o produtor, depois de algumas semanas, que aquilo não era uma doença de vírus e que ele achava que tratava-se de uma fitotoxidez de herbicida. E o produtor jurou, né, que jamais ele não tinha aplicado herbicida, que não podia ser, enfim. E resolveram investigar o assunto. Foram até a propriedade dele, viram lá como que ele estava cultivando, e ele tinha usado um esterco de curral, que ele comprou do vizinho. O esterco de curral tinha na composição, além do esterco, do resto do animal, tinha também uma mistura com o resto de resíduo de curtume, que ele misturou com o esterco de curral. Então a primeira hipótese foi que talvez algum produto usado no curtume poderia estar causando aquela fitotoxidez. Então foram lá no curtume, pegaram um resto de lavagem de couro, lá umas coisas assim, levaram para Campinas, colocaram no vaso com tomateiro, não aconteceu nada. Então não era o problema do resíduo do curtume. Aí plantaram o tomateiro no esterco que o produtor tinha, trouxeram um pouco do esterco, plantaram no esterco, misturado com o solo, mais o solo que eles tinham lá na estação experimental. Os tomateiros plantados no esterco do produtor exibiram o sintoma. Então o problema estava no esterco, certo? Bom, resumindo, foram investigar, no final chegaram à seguinte conclusão: o vizinho aplicou herbicida folha larga na pastagem. O resíduo do herbicida ficou também no capim, tá certo? O gado comeu, o resíduo do herbicida passou pelo trato digestivo do animal, foi parar nas fezes, que viraram esterco. Esse esterco foi usado pelo produtor de tomate vizinho para cultivar o tomate, e a fitotoxidez do herbicida apareceu no tomatão. Então vocês vejam que não é uma coisa, muitas vezes, não é uma coisa simples. Você precisa realmente ir atrás, fazer investigação para tentar provar qual que é a variável que está causando aquela doença abiótica. Então aqui é o mesmo caso que eu comentei, né, da reprodução experimental do diuron em mamoeiro no campo em Monte Alto, a reprodução do sintoma em caso de vegetação, e aqui mais dois casos. Esse aqui é um outro tipo de deficiência de boro em mamoeiro, promove uma morte da região apical da planta, um subdesenvolvimento, mas uma planta que exibia esse sintoma, quando aplicado borax, 0,5 gramas de borax no solo, no vaso, depois de alguns dias ela recuperou totalmente, provando experimentalmente que esse sintoma era deficiência de boro. E finalmente aqui um caso também interessante, isso dá para fazer com alguns microelementos, né? Não dá para fazer com todos, mas se você preparar uma solução de sulfato de ferro, isso aqui é uma planta de soja, folíolos, né, de uma planta de soja, que estava com deficiência de ferro, e na meia folha que ficou verde, uma solução de sulfato de ferro foi aplicada com carburundo, com abrasivo, da mesma maneira que vocês fazem a inoculação de vírus. Depois de alguns dias, promoveu a recuperação, mostrando que realmente tratava-se de uma deficiência de ferro. Então existe uma série de estratégias, cada caso é um caso e tem que ser analisado individualmente, tá certo? Então aqui uma referência sobre
problema no manual de fitopatologia, tem um capítulo, doenças abióticas e injúria, e aqui tem um livro, se alguém se interessar por esse assunto, um livro bastante interessante de doenças abióticas. Era o que eu tinha para comentar com vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição.